E nós estamos aqui na Medicina Veterinária da Unifenas, porque assim como os humanos, os animais de estimação também são acometidos de uma série de doenças. Para mais informações, eu estou aqui com a Carolina, que vai falar um pouquinho para nós a respeito dessas enfermidades. Bom, assim como nos humanos, os cães e os gatos também possuem várias doenças que pioram e aparecem durante o inverno. Em cães, principalmente, aparece a traqueobronquite infecciosa canina, que é mais conhecida como tosse canis, que é a famosa tosse que os cães têm. Então, é só começar o tempo seco, o inverno. Cães que principalmente vivem juntos, né, em canis ou até mesmo tutores que possuem vários animais, começam a ter esses sinais clínicos. Já nos gatos, é mais comum ter síndrome respiratória felina, que são sinais compatíveis com a gripe. Então, espirro, tosse, secreção nasal, ocular, sinais de conjuntivite. E quais cuidados nesta época do ano os tutores devem ter com os animais? Bom, primeiramente é importante manter sempre as vacinas em dia. Tem as vacinas tanto específicas, tanto para cães quanto para gatos. Para cães existe a vacina que é contra a gripe também. E além da vacinação, é sempre importante manter o animal em um local fechado, agasalhado. Os gatos, principalmente, não têm necessidade de ter acesso à rua. E sempre que tiver vários animais juntos, todos os animais serem vacinados e tratados individualmente. E no caso dos animais silvestres, existem 3 principais situações. Tem os animais que são extremamente sensíveis à queda de temperatura, que são as aves. A gente tem os animais que a temperatura corporal vai de acordo com a temperatura do ambiente. E a gente tem os animais que hibernam. O que vai de acordo com a temperatura do ambiente vão ser os répteis. E os que hibernam vão ser, por exemplo, os hamsters. E em relação à natureza, vai ser mais o ouriço cacheiro, o porco-espinho. Então, nas situações, a gente tem que se alertar ao que é normal do animal e o que é patológico. Por exemplo, produção de secreção, o animal fica mais distante dos demais animais, tosse. E para quem tem um animalzinho em casa, sempre condicionar melhor o ambiente para ele, colocar um aquecedor, no caso de aves, jogar a coberta para cima da gaiola. E os que hibernam, a gente prefere que disponibilize o material para eles fazerem a própria toquinha, deixar o alimento ali para eles sentirem que eles estão nos hábitos naturais deles, da natureza. Então, você vai ter essa capacidade de diferenciar. Em relação às que são de vida livre, a gente costuma defender, tomar cuidado muito com a vegetação, para esses animais terem também um material disponível no meio ambiente para se proteger na época do frio. E quais sinais indicam que o tutor deve procurar atendimento veterinário? Normalmente, principalmente no caso de aves, começa a ter muita dificuldade respiratória. Você vê que ela está fazendo muito esforço para respirar, principalmente quando a alimentação é errada também, isso complica na época do inverno. No caso dos roedores, principalmente que são os que hibernam, você começa a ver que ele fica muito ansioso, que não tem um material ali disponível para eles poderem se proteger. E os répteis, que são que a temperatura vai de acordo com o ambiente, eles sempre vão ficar mais quietinhos. Às vezes o tutor ele pode pensar que ele está extremamente doente, mas aquele hábito ali é normal deles mesmo. Então eles vão para o sol, vão se aquecer. Agora, se ele não estiver tomando essas medidas, você vai ver, ele está com frio e não está indo para o sol. Tem alguma coisa esquisita ali no meio. A professora e veterinária fala sobre o vírus da influenza aviária, a nova doença que atinge os animais no Brasil. Ele é um vírus que ele é natural de região fria, né? Então, e ele tem como hospedeiro principalmente as aves aquáticas, mas ele é considerado, ele é um vírus que ele precisa desse portador, que é a ave, né? É um vírus que ele pode ser transmitido de animal silvestre, de uma ave silvestre, para uma ave doméstica, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é uma possível zoonose. Tá? Então, é uma doença que ele pode ser transmitida ao humano, apesar dos relatos serem muito baixos, quase não existe relato de transmissão da influenza de aves ou de animais, de mamíferos para o humano. Não tem problema comer a carne do frango nem o ovo, tá? Não tem problema, ele não é transmitido por essas vias, mas é interessante que as pessoas se preocupem para não estar trazendo um animal doente para dentro de casa, para o seu quintal, para o seu rebanho. Tá? Então é interessante ficar de olho, observar, achar alguma ave morta com sintoma respiratório, que chame a vigilância sanitária.